Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Maromba. Olá meus caros, sejam muito bem-vindos ao podcast Biblioteca Maromba. Desta vez chegamos ao segundo nível da pirâmide do treinamento, onde iremos abordar os conceitos de volume, intensidade e frequência, as bases de um programa de treinamento e que irão nos acompanhar por todas as camadas da pirâmide. Então confira aí mais um episódio da série sobre o livro Pirâmide da Nutrição. O livro destaca dois pontos entre a relação de força e hipertrofia. O primeiro deles é que a força é um produto da aquisição de habilidades, o quão familiarizados estamos com o exercício, adaptações neurológicas e hipertrofia. O segundo é que a hipertrofia está principalmente relacionada com o trabalho total, podendo-se ter aumento muscular utilizando-se de vários exercícios, intervalos e cargas. Todos os estudos utilizados como base não obtiveram diferença entre a aquisição de hipertrofia em indivíduos utilizando-se de cargas altas ou moderadas, desde que sejam suficientemente difíceis, algo próximo da falha. Se você fizer uma série de alta repetição com uma carga baixa, cada repetição individualmente fornecerá menos tensão, mas à medida que você pode realizar mais repetições, a fadiga irá aumentar e assim mais fibras musculares serão recrutadas. Assim, o estímulo final acaba sendo semelhante a uma série com poucas repetições e cargas mais altas, onde cada repetição individual gera mais estímulo, tendo um alto recrutamento das fibras musculares, porém um intervalo de tempo mais curto. A exceção disso seria séries com menos de 6 repetições, pois não teria tempo suficiente para obter-se um estímulo completo. Quando falamos de força, a hipertrofia acaba sendo um de seus componentes. Se compararmos uma série utilizando-se de peso moderado, com um intervalo de 3 a 5 repetições, a uma série com pesos maiores, em um intervalo de 1 a 3 repetições, podemos ter uma resposta melhor na série com menos repetições, por uma questão de especificidade do treinamento, algo mais próximo do 1RM, que seria o máximo de carga que você consegue executar um determinado exercício para uma única repetição. Mas com a série de 3 a 5 repetições, teremos o dobro de repetições e um maior tempo gasto com força máxima, pois consideramos que os pesos utilizados sejam algo próximo ao limite para aquele número de repetições. Isso fará com que você obtenha uma resposta melhor em questão de hipertrofia, o que acaba compensando as adaptações neuromusculares ocasionadas pela série de 1 a 3 repetições, resultando em um ganho de força em ambos os métodos, mas utilizando-se de um mecanismo diferente. O livro considera uma maneira prática e eficaz de monitorar o volume através das séries realizadas em uma determinada zona de intensidade ou intervalo de repetições. Analisando os estudos do livro, é possível notar a relação entre volume, a força e a hipertrofia. À medida que você aumenta o volume, ganha mais força e hipertrofia. Porém, conforme você vai acumulando volume, a tendência é ter maiores dificuldades para se ter a mesma resposta que a inicial. Você chegará ao momento que mesmo ao adicionar volume, não é encontrado nenhum progresso adicional, tornando um aumento algo que possa gerar um progresso mais lento que se estivesse com um volume menor. Se continuar aumentando, poderá exagerar e alcançar um platô, onde não terá nenhum progresso e até poderá regredir. Aumentar muito o volume pode levar a um estado de fadiga que é conhecido como excedente não funcional, o overheating. Se aumentado, pode levar a um estado de overtraining, onde cada aumento no volume acaba ocasionando um efeito negativo, pois irá consumir a capacidade de recuperação. Você precisará aumentar o volume ao longo do tempo para progredir. No entanto, isso deve ser feito conforme necessário para progredir. O autor cita o modelo de aptidão-fadiga para explicar a relação entre volume e progresso. A fadiga ela é um resultado do treinamento gerado proporcionalmente à intensidade da carga de trabalho executada e à resistência à fadiga, que é a capacidade de se adaptar a tensões cada vez maiores de treinamento. No entanto, também pode ser prejudicada ou auxiliada por fatores externos. A fadiga mascara a aptidão, que é a capacidade física que alcançamos como resultado do treinamento, e isso pode afetar o desempenho. O modelo ajuda a dar o tempo para se recuperar entre uma sessão e outra, dentro da semana e durante um ciclo de treinamento. É importante não apenas para garantir um intervalo entre os treinamentos, mas também necessária para que não seja acrescentado volume infinitamente
infinitamente, ocasionando os problemas destacados anteriormente. As adaptações normais ao treinamento tendem a aumentar o desempenho com o tempo, assim como a aptidão e fadiga aumentam a cada sessão de treinamento. Com o passar de tempo de treinamento e a criação de uma sobrecarga progressiva, irá resultar em um acúmulo de fadiga residual. Se ela ultrapassar seus ganhos no condicionamento físico, o desempenho será afetado negativamente. O primeiro estado que isso pode ocasionar é o de overheating. Para reverter esse estado, basta deixar essa fadiga residual se dissipar em dias de deload, onde você treinará com uma menor intensidade. A sobrecarga ela é necessária dentro do treinamento, mas produzirá fadiga que afetará o seu rendimento, e para lidar com esse cansaço é necessário gerenciá-lo, criando um equilíbrio entre recuperação e sobrecarga para que possa aumentar o desempenho. Isso é considerado um overheating funcional, mas quando não há um planejamento, isso se torna um overheating não funcional, pois pode atrapalhar a sua retomada a um ponto que possa continuar evoluindo normalmente. O segundo caso é quando você tem uma extensão do overheating, o que chamamos de overtrain, uma fadiga tão alta que o impede de fazer um treinamento de qualidade suficientemente alto para aumentar ou até manter a sua forma, e então você começa a regredir. Esse é um estado difícil de se alcançar em um treinamento resistido e também longo para se recuperar quando o mesmo ocorre. Para evitar tais situações, o livro entra no que é considerado como deload, que significa reduzir o volume de treinamento para diminuir a fadiga e assim poder ter um bom desempenho. Essa estratégia não é apenas para permitir uma recuperação e a dissipação da fadiga, mas também para obter melhores ganhos no treinamento subsequente e continuar progredindo. Portanto, muito volume acaba sendo contraproducente, pois acumula muita fadiga, mas também, na maior parte, os ganhos de força e hipertrofia aumentam com mais volume. Quando você treina algum tempo e obteve bons ganhos de força e massa, mas se estabilizou com seu treinamento atual, para progredir mais, talvez seja necessário aumentar o volume. Você não necessariamente desejará adicionar volume a cada dia, semana ou mês, mas irá aumentar ao longo dos anos que passará treinando e quando necessário para a progressão. Uma maneira boa de lidar é exercer um volume suficiente para progredir e aumentá-lo quando o progresso tiver atingido seu nível máximo, supondo que você esteja se recuperando normalmente. Essa estratégia ela se torna mais inteligente que apenas aumentar o volume infinitamente, pois esse é um processo a longo prazo. O livro coloca a intensidade como uma variável referente à intensidade de carga ou esforço. Grande parte do que determina qual carga decidimos usar depende de nosso objetivo, ser força ou hipertrofia. Existem algumas maneiras de mensurar a intensidade do esforço e da carga. A primeira delas é a porcentagem de 1 RM. 100% você conseguiria fazer uma repetição, 95 duas, 90 de 3 a 4, 85 de 5 a 6, 80 de 7 a 8 repetições, 75 de 9 a 10 e 70% seria de 11 a 12 repetições. O limitador dessa abordagem acaba sendo por não ser apropriada para alguns exercícios, como rosca direta ou elevação lateral. Além disso, pode acontecer de um indivíduo ter a capacidade de realizar um número diferente de repetições do que é esperado, assim subestimando seu rendimento. Apesar das limitações, o sistema continua sendo útil para se ter uma estimativa da capacidade máxima de um indivíduo. Outra escala é o RPE, que é baseado na proximidade da falha na conclusão de cada série, onde 10 seria onde você não consegue fazer mais repetições ou aumentar a carga, 9.5 você não consegue fazer mais repetições, mas poderia aumentar um pouco a carga, 9 você conseguiria fazer mais uma repetição, 8.5 você com certeza conseguiria fazer mais uma repetição, talvez até duas, 8 você conseguiria fazer duas repetições a mais, 7.5 você com certeza conseguiria fazer duas repetições a mais, talvez 3, 7 você conseguiria fazer 3 repetições, 5 a 6 você conseguiria fazer mais 6, 4 repetições e de 1 a 4 seria um peso que seria bastante leve, um peso bastante confortável. E por fim, temos algo que o livro não considera exatamente uma forma de mensurar, apesar de que muitas pessoas treinam para isso, que é a falha. Ela pode ser considerada uma repetição onde você não consegue realizar de uma forma adequada, ocasionando uma falha técnica, ou você simplesmente não consegue executar mais uma repetição
recuperação, ocasionando uma falha muscular. A falha acaba por ser algo perigoso se utilizada em exercícios compostos como agachamento livre, levantamento terra ou supino, além do potencial chance de gerar uma fadiga sistêmica, o que poderia limitar sua capacidade durante o restante do treinamento. Utilizar-se da falha faz sentido para exercícios isolados ou alguns movimentos compostos onde você utilizará aparelhos. Treinar a falha com muita frequência pode limitar o volume do treinamento, além de poder necessitar mais tempo de recuperação, colocando próximo a um estágio de excesso de treinamento. Para utilizar-se da falha, é preciso ter um objetivo, talvez um teste de 1RM ou utilizando-se na última série do último exercício para se tentar tirar algum estímulo extra. De qualquer forma, o livro considera uma estratégia válida, desde que tenha alguma finalidade lógica. A intensidade é específica para o seu objetivo. Para a hipertrofia, o peso precisa ser pesado o suficiente e as séries precisam ser adequadamente desafiadoras. Costuma-se dizer que o intervalo de 6 a 12 repetições é o ideal para a hipertrofia, mas, de fato, não há nada mágico nesse intervalo. É apenas um intervalo conveniente para acumular volume. Mesmo não sendo o foco, é importante não esquecer a utilidade do trabalho de força de alta intensidade, com intervalos de 1 a 5 repetições, mesmo que o objetivo principal seja a hipertrofia. Ficar mais forte é importante para a sobrecarga progressiva. Quando você é mais forte, pode usar mais pesos, o que permite aumentar o volume com mais facilidade. Por isso, é uma boa ideia incluir também trabalhos de força. O mesmo vale se você treina para a força. É necessário treinos com uma maior intensidade e um intervalo de repetições menores, mas você ainda vai querer manter treinos com cargas moderadas, pois o músculo maior consegue mover mais pesos, e manter um volume considerável utilizando cargas altas pode gerar dores nas articulações e até mesmo um desgaste mental. Considere a maior parte do volume do seu treinamento para o seu objetivo, mas ainda utilize de outros meios para conseguir um aperfeiçoamento e assim uma melhor qualidade nos seus resultados. Manipular a frequência é a maneira como você organiza seu treinamento para melhorar o relacionamento entre estresse e recuperação, para que nenhuma sessão se torne excessivamente cansativa. A frequência pode afetar o treinamento especialmente em 3 aspectos. O primeiro deles é na aprendizagem. Uma quantidade muito elevada de volume em um único dia não irá permitir que você aprenda o movimento, assim afetando diretamente a sua qualidade. Você estará cansado tanto fisicamente como mentalmente, o que levará a uma inibição da eficiência no desenvolvimento de força ou hipertrofia. No outro extremo, se você tiver um volume muito baixo, não será capaz de identificar erros ou corrigi-los. A recuperação também é um aspecto abordado pelo livro, tendo como muitos de seus estudos utilizados como base a indicação de que a frequência do treinamento por grupo muscular, feito pelo menos 2 vezes na semana, resultou em um ganho superior de hipertrofia e força que grupos que dividiram o mesmo volume, só que treinando apenas uma vez na semana. O último aspecto citado é a organização. Não existe uma frequência perfeita. Você deve encontrar a melhor abordagem para o seu volume de treinamento e sua programação geral, além de levar em conta sua disponibilidade de tempo. O treinamento feito de 3 a 6 vezes na semana é o adequado para hipertrofia ou força, sendo 2 vezes podendo gerar bons resultados para iniciantes. A partir dos dias na semana que você treinar, poderá ajustar melhor a frequência dos grupos musculares. As recomendações do livro são apenas uma visão geral, pois a combinação adequada de volume, intensidade e frequência são individuais, depende da periodização utilizada e de seu objetivo, mas uma visão geral dos 3 aspectos seria: volume, 10 a 20 séries por grupo muscular ou movimento por semana; intensidade, um intervalo de 1 a 15 repetições e um RPE de 5 a 10 deve ser o intervalo de que você treine na maioria das vezes. Se seu objetivo for força, execute 2 terços
terço de seu volume na faixa de 1 a 6 repetições, deixando o outro 1/3 na faixa de 6 a 15 repetições, em um RPE de 5 a 10. Se seu objetivo for hipertrofia, execute 2/3 de seu volume na faixa de 6 a 12 repetições, com 1/3 dividido entre as faixas de 1 a 6 e de 15 a 20 repetições em um RPE de 5 a 10. Já na parte da frequência, treine cada grupo muscular ou padrão de movimento pelo menos 2 vezes na semana. E essas são as recomendações do livro no segundo nível da pirâmide do treinamento. Até a próxima!